E aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu tô só nesse clima alegre aqui porque jogo de terror, história de terror me deixa meio cabisbaixo, né? E hoje temos a história de FNAF, que era um vírus bizarro de PC do canal do meu amigo Terrorizando. Você assistiu ontem eu reagindo à história de FNAF do canal do Core. Hoje eu quero ver o que o meu amigo Brunão tem a falar. Eu sei que você gosta desse tema de terror. A gente vai começar a trazer mais pro canal, mas você aí tem que trazer pelo menos uns 10 amigos aqui pro canal pra gente continuar trazendo essas coisas que me deixam borrado de medo. Vamos lá ver o que o Brunão tem a falar sobre FNAF. Você mesmo, Baixar no o ano de microfone aqui. 2014. Tá. Ali já tínhamos tido o lançamento do primeiríssimo Five Nights at Freddy's, que eu foi uma joguei pouquíssimo. explosão de sucesso entre os fãs, que levou, obviamente, ao anúncio de uma continuação. Five Nights at Freddy's 2, que seria lançado apenas alguns meses depois, lá no finalzinho de 2014. Eu já ia falar bobeira. Eu já ia falar que o FNAF 2 era aquele que o William ficou olhando o filho dele de castigo. Eu decorei a história, tá? Que o William botou o Michael, que é o filho dele, pra terrorizar ele embaixo da casa dele. Tinha a fábrica, enfim. Eu decorei alguma coisa, eu pensei, já ia falar bobrinha disso. Só que é claro que com a empolgação e a ansiedade do segundo jogo dessa franquia, surpreendentemente extraordinária, muita gente queria jogar o FNAF 2 o quanto antes. Mesmo que fosse uma demo ou uma versão beta, qualquer coisa, qualquer novidade sobre esse tão esperado jogo. Então, muitos fãs tiveram uma ideia genial. Recorrendo à internet, buscaram em fóruns, em sites obscuros de jogos, algo sobre uma possível versão vazada. Sites obscuros de jogos é a famosa Deep Web do jogo pirata, não é mesmo? De Five Nights at Freddy's 2, tudo pra terem a chance de ser um dos primeiros a jogar o mais novo tipo. Não, detalhe nesse tecladinho sem ter o numérico. Eu não consigo trabalhar com esse tecladinho sem ser o numérico. Olha o meu teclado aqui, ó. Tem que ter numérico, meu amigo. Ó, tem que ter numérico, mano. Esse teclado gamer aí sem numérico não é só pra gamer, não é pra quem joga. Cala a boca, mano, não é pra quem trabalha. Título da franquia. E é aqui que entra Nights.exe, um fangame de FNAF que basicamente simula uma demo ou uma beta, entre aspas, de FNAF 2, mas que na verdade age como um vírus no computador de quem está jogando. Uma versão antecipada, porém falsa de FNAF 2, que engana justamente aqueles que foram impacientes demais e não quiseram esperar pelo lançamento oficial do jogo. Aí você joga o jogo, os caras roubam a tua conta. Ficar acumulando bitcoins aí, você vai jogar no computador do teu pai tem os bitcoins, teu pai tá toda a sua poupança da faculdade, você abaixa as coisas erradas, e aí fica tudo falido, aí você vai explicar como? É porque eu quis jogar um jogo antecipado, papai. Aí ele te mata, aí você vai entrar dentro do FNAF. Aqui tá uma história de pessoas que se arrependeram muito dessa decisão. É igual a decisão, eu posso estar me arrependendo de estar fazendo sobre coisas de terror? Talvez, não é mesmo? Mas, né? A gente também tem a curiosidade. Em que iniciamos o jogo, o computador logo de cara detecta que tem alguma coisa errada. O antivírus tenta proteger a nossa máquina de um possível arquivo malicioso, mas, como nosso objetivo aqui é explorar o jogo, a gente ignora completamente os avisos do antivírus e o executamos mesmo assim. O jogo começa normalmente, exatamente como a gente espera. A princípio, essa versão parece bem comum, embora talvez um pouco mais limitada, tendo apenas 3 câmeras para vigiarmos. Gente, eu só vou jogar esses jogos de terror no canal de games se você assistir esse vídeo, for lá e se inscrever, e a gente chegar, tipo assim, mano, a 1000 inscritos até o final de junho, tá ligado? Aí eu começo a jogar jogo de terror lá. Porque só olhando esse FNAF aí, mano, eu já tô todo cagado de medo. O que faz sentido se a gente ver como uma versão beta, certo? Somos até introduzidos a uma cena estranha, escura, onde a gente vê uma silhueta bizarra e distorcida da Chica se aproximando da tela. Quem que é Chica, mano? Chica é aquela pata? E cadê ela se aproximando da tela, Brunão? Não tô vendo nada. Mas basta utilizar a lanterna pra gente afugentar o animatrônico. Era aquela coisa escrota ali, que é parecido aqueles exames de Rorschach. Tem aqueles exames de Rorschach que o cara coloca a imagem tosca na tela, você tem que adivinhar o que quer. Uma borboleta voando. Uma forma simples de apresentar essa mecânica, entende? Ou, pelo menos, era o que eu achava. Não vou tomar susto aqui. Até o momento em que a Chica ressurge
Eu ia falar, não vou tomar susto. E não tem nem som. Muito obrigado, editor do Bruno, por não ter colocado som e mesmo assim ter me assustado. Hoje na tela, mesmo depois de ter sido já afetada pela luz. O jumpscare é repentino, distorcido, e assim que ela salta na minha direção, o jogo simplesmente fecha. Ô Brunão, você não pôs seu computador a risco pra poder gravar esse vídeo, né? Isso, obviamente, é um comportamento estranho, algo que não deveria acontecer no jogo, mas, bom, erros acontecem, certo? E por isso, abri o jogo novamente e por alguns segundos tudo parecia estar normal. Pelo menos até o jogo travar completamente, com a tela inicial se quebrando toda, como se fosse um vidro se despedaçando. E mais uma vez, uma notificação de erro e o jogo se fecha sozinho. Eu sei, aquilo já estava ficando meio repetitivo, mas ainda assim eu resolvi insistir e abrir o jogo mais uma vez. Vai matar o telefone? Dessa vez, tudo que aparece, na verdade, é um telefone tocando. É daquele filme lá, o Black Phone lá? Daquele conto que o cara tá com aquela máscara zoada? Eu até tentei clicar algumas vezes pra tentar atender Eu pensei que ele ia falar, até pensei em atender o telefone da minha casa, mas aí eu esqueci que nós estamos em 2025 e não tem mais telefone em casa. Interagir de alguma forma, mas tudo o que acontece é a tela ficar completamente escura. Porém, tinha algo muito perto do monitor, eu vou tomar susto. Alguns estranhos ruídos no fundo. E esses sons logo se transformaram em um barulho ensurdecedor. Não põe não. Junto com um misterioso texto que surgiu de repente dizendo: olhe ao redor. O engraçado... Desde aquele vídeo dos 10 lugares que a gente pode visitar mal assombrado, eu fico meio receoso. Aí o Bruno ainda fala, olha ao redor. Tem que olhar, não é mesmo? Ô, meu. O engraçado é que isso realmente me fez olhar à minha volta, na vida real, no meu quarto. Mas é óbvio que não tinha nada ali. Eu tava sozinho, no escuro e com a porta fechada. E quando eu voltei a olhar para a tela do computador, o jogo tinha fechado mais uma vez. Que bizarro, Quando mano. eu clico para abrir novamente, uma tela breve de loading surge, algo que não tinha aparecido antes, inclusive, tá? E então eu sou surpreendido. Os animatronics. Os rostos de Chica, Freddy e Fox em preto e branco. Que são os 3 animatronics principais do FNAF 1, né? No escuro, todos muito próximos de mim e com um dos olhos destacados, se movendo, como se estivessem me observando além da tela do computador, como se fossem capazes de olhar diretamente para mim. Foi então que algo desesperador começou a acontecer. Uma série de mensagens começaram a surgir. É como se o próprio jogo estivesse se comunicando diretamente comigo. Ai, mano, que medo, que eu tô quase dropando de assistir esse negócio por causa desses olhos aí, véi. Tentando estabelecer uma nova conversa assustadora. Então, você tentou conseguir acesso antecipado ao FNAF 2, não é? Bem, antes de tudo, não, você não vai conseguir jogar o FNAF 2. E segundo, você caiu direto em uma das minhas armadilhas. Sabe, eu conheço pessoas como você. Eu criei esse programa justamente para me divertir com pessoas impacientes. Meu Deus do céu. Pessoas que não conseguem esperar por alguns meses. Assim como você. E talvez, apenas talvez, infectar o PC de cada uma dessas pessoas. Mas enfim. Não vai infectar meu PC não, né? Enfim, você está aqui por uma razão. A partir desse ponto, o jogo começou a fazer uma série de questões pra mim, entende? O jogo tá achando que você tá na live tentando jogar esse negócio? Primeiro, ele perguntou se eu estava streamando pra alguém. Eu respondi que não, mesmo porque ele dizia que a gravação da tela não contava. Após isso, ele fez questão de perguntar se eu realmente queria jogar aquilo. Mas aí não conta, o jogo tá errado, porque na hora que foi aparecer essa tela aí, o OBS do cara, acho que é do Bruno, tava aberto. Então esse vírus é burro. Claro que eu escolhi sim, afinal é pra isso que eu estava ali. Como eu suspeitava. Mas antes de jogar, me deixe fazer mais umas perguntas. E aqui nesse ponto as coisas foram ficando... Esse bonequinho do Brunão ficou muito louco, né, mano?
Ô, Bruno, passa o contato do seu cartunista que eu quero. Cada vez mais estranhas. A partir dessas perguntas, eu entendi que o jogo conseguiu descobrir o nome do meu computador. O meu nome, no caso, dizendo que iria me chamar desse jeito, quisesse eu ou não. Como assim? Próxima pergunta. Você consegue usar a sua voz? Uma pergunta estranha, mas como eu tava realmente com o microfone ligado no computador, eu respondi que sim. Claro que sim. E aí, o jogo, do nada, Desligou o simplesmente microfone. ativou o meu microfone. Eu consegui ouvir minha própria voz ecoando dentro do jogo, e o texto ainda me zoava, falando mal da minha voz. Aquilo realmente me pegou de surpresa. Ele também pergunta sobre poder ver o meu rosto, mas como não tinha uma câmera ou webcam ligada no momento, simplesmente disse não. E adivinha? O jogo ainda reclamou disso, dizendo que eu era pobre demais pra ter uma webcam. Que vírus abusado. Próxima pergunta. Pô, você quer hackear... Você baixa o jogo na Mukia, no seu esquema aí de WeTransfer. O cara ainda tira um barato da tua cara te chamando de pobre. Seu pobretão, você não tem dinheiro pra uma webcam, baixa jogo pirata. É humilhação atrás de humilhação, mano. Você tirando o susto. Esse lugar? Sons de batimento cardíaco ecoavam no fundo quando ele perguntou sobre Brasília, sobre a cidade que eu moro. Mas sinceramente, o jogo nem precisava daquele som. Meu coração já estava acelerado o suficiente pra fazer o barulho por conta própria, entende? Eu poderia fazer muito mais coisas. Poderia até mesmo mostrar informações mais privadas suas, mas não vou ficar perdendo meu tempo com Vazar isso. uns nudes A única aí, coisa hein? que falta pra você fazer é jogar o meu jogo. Então, pelo menos vou te entreter enquanto coloco você em perigo. O cara falou que vai vazar nudes, vai hackear a tua conta, vai te chamou de pobre. É humilhação atrás de humilhação. Por que você não dá logo um Alt F4? E não vou te desejar boa sorte. Tira o PC da E após tomada. toda essa conversa bizarríssima, o jogo Segure enfim R por 5 começa de segundos. verdade. Ele aparentemente tem Ali, ó. 3 atos, ou Lá. Hold R for 5 seconds to reset data. seja, 3 dias para serem jogados e zerados. Bom, o jogo começa com um trecho pixelado, bem o estilo de algumas partes dos primeiros FNAFs, você se lembra? E Não, aqui a gente não tem um joguei personagem humano em uma calçada, se questionando se ele estava sonhando. Quando eu noto que posso controlar o personagem, caminho até o prédio mais próximo e entro no que eu imagino que seja a casa dele. A tela então fica preta durante o loading e aparece um texto estranho no canto superior esquerdo, um site do Google que basicamente estava perguntando o porquê de eu estar ali. Então, enfim, o jogo começa de verdade. Como vocês podem ver, ele é um tanto quanto estranho. É todo em preto e branco e o cenário é um pouco diferente do que a gente está acostumado, como se faltasse aquele polimento final da arte de FNAF, sabe? Sim. O que obviamente faz sentido, Não afinal, renderizou. era pra supostamente ser uma demo de FNAF 2, certo? Mas agora eu ao menos tinha acesso às mecânicas completas do jogo. Conseguia ver as câmeras, podia colocar e tirar a máscara, olhar o duto de ventilação, usar a lanterna e até mesmo girar a manivela da caixa de música de Puppet. E então foi quando eu notei que os animatrônicos estavam estranhos. É como se eles estivessem mais deformados, mais distorcidos do que as versões que a gente tá familiarizado, entende? Porque eles são bonitinhos, né, gente? Muito mais aterrorizantes que o normal. E como se isso não bastasse, eles tinham manchas no rosto e no corpo que mais pareciam ser... Você é acne, fi. É resultado da adolescência, mano. Ficou espremendo espinha. Ficou tudo zoado. Parece eu, ó. Cheio de coisa na cara. Aí, rapaziada, isso aqui é espremer espinha. sangue seco. Mas Aí, ó, espinha. apesar de todas essas bizarrices, jogar e finalizar o primeiro dia é relativamente simples. A única parte mais estranha mesmo desse final é o som que toca às 6 horas da manhã. Ele parece estar invertido, tocado de trás pra frente, Ixi. o que dá um ar bem mais tenebroso pro final do dia. É o disco da Xuxa. Então, O jogo mais fecha. uma vez, o jogo simplesmente fecha do nada. Aí o cara tá te dando todas as dicas. Não joga esse game. Não joga. Eu tô fechando o que é pra você não jogar. E você insiste. Porque mexe com o teu cérebro. Você é curioso. Você quer entender o que tá acontecendo. Enquanto isso, tá roubando teu pai.
Ao abrir mais uma vez o jogo, a gente pode dar início ao ato 2, o segundo dia desse FNAF, ou melhor, a segunda noite. E essa parte novamente começa com um trecho pixelado, só que dessa vez a imagem da tela está meio distorcida, entende? O que está acontecendo de um comigo? jeito que fica até difícil de entender o cenário a princípio. Era Jogou como se o personagem Liquify. estivesse passando mal de alguma forma, já que ele mesmo se questiona o que está acontecendo comigo. Mas esse trecho de exploração é rápido e logo a gente pode retornar à gameplay normal. E de início, entendi. tudo parece muito semelhante ao dia anterior, com exceção de Puppet, que estava ativa e realmente me fazia ter que prestar bastante atenção na caixinha de música e constantemente girar sua manivela. Os outros animatrônicos seguem distorcidos e bizarros, muito mais monstruosos que o normal, e parecem agir de uma forma mais frenética que a do FNAF original, entende? Tanto que eles frequentemente aparecem na minha sala, mal dando tempo de fazer o que eu preciso fazer e me obrigando a ficar de máscara quase o tempo Ai, que medo! inteiro. Isso é óbvio que gera alguns jumpscares. Aterrorizadores, é claro, mas esperados com toda aquela agitação dos animatrônicos. Mas o que mais me surpreende, na verdade, é que quando o jogo fecha, eu noto que ele havia... Como é o nome daquela boneca que tem o risco na cara? Eu até esqueci. É Molly? Dolly? Polly? Sei lá o nome dela, mano. Apareceu ali. Dezenas de arquivos do bloco de notas com mensagens escritas. E por algum motivo são mensagens escritas em russo. Bom, ninguém aqui do Terrorizando fala russo, mas ainda assim conseguimos traduzir mais ou menos o que está. Caraca, olha quanto bloco de nota! Esse computador foi hackeado por vários trojans, incluindo ransomware, adware, vírus e muitos outros. Chore o quanto quiser. O trabalhador sempre será digno do seu salário e eu não me importo. Pô, tá errado, fi. Se você tá hackeando o cara pra roubar os bagulhos dele, você não é trabalhador. Você tá roubando, você tá botando essa frase por quê? O cara que você tá hackeando é digno, você não. Compre os jogos quando foram lançados, seu idiota. Você deveria ter vergonha de si mesmo. Eu nem sei por que você está lendo isso. Você está tentando encontrar um easter egg ou algo assim. Acabei de digitar tudo isso com um espaço reservado porque não vou deixar você ter 3 segundos de paz. Essa frase me lembrou de algo. E do nada, ele coloca a letra da música Never Gonna Give You Up do Rick Astley, que seria algo como: nunca vou desistir de você, eu não sei que música é essa. Nunca vou te desapontar, nunca vou correr e te deixar, nunca vou te fazer chorar, nunca vou dizer adeus, nunca vou dizer uma mentira ou te machucar. Esse vírus me ameaçou e simplesmente cantou Never Gonna Give You Up na minha cara sem mais nem menos, é isso mesmo? Tá te humilhando, Cara, adorei. dia após dia. Então, o ato 3. O terceiro dia do jogo começa com outro trecho pixelado do mesmo jeito que todos os anteriores. De alguma forma, a tela ainda estava mais distorcida, se mexendo de um jeito que até doía um pouco a cabeça. E aparentemente agora eu tô no meio de uma floresta. Tá uns Só que em uma troncão das de árvore. árvores, eu encontro Uma sombra. corpo pendurado em um dos galhos. O personagem ainda se questionava: por que eu existo? Então, sem mais nem menos, o dia começa de fato. Uma coisa importante é que no início de cada dia sempre tem uma voz no telefone falando sem parar. É meio difícil entender graças a todo o chiado e a qualidade da ligação em si, mas estava óbvio que agora a voz no telefone estava debochando de mim, afirmando que eu não estava no que essa tela tremendo? Ao mesmo tempo, sons aterrorizadores ecoavam, gritos de sofrimento contínuo realmente assustadores. E então, logo aparece o rosto de Gold. Ah, mano. Eu até babei. Eu juro que de primeira instância eu não achei que era. Eu achei que era uma bunda. A gente parece muito uma bunda, olha aí. Uma bundona amarela. Só eu, viu? Uma bunda de ninja aí. Freddy, que simplesmente ocupa a tela inteira sem mais nem menos, travando o jogo completamente e o obrigando a fechar. E quando eu abro o jogo mais uma vez, a voz do Balloon Boy começa a me atormentar. Quem que é Balloon Boy, ecoando mano? pelo jogo de uma forma frenética. De novo, e de novo,
e de novo. E nesse dia, a gameplay tava beirando o impossível. Os animatrônicos estavam agindo um atrás do outro, entende? Mal dando tempo pra reagir e respirar. Tem que ser pro player. Inferno frenético, muito pior que o terceiro dia no FNAF original. E pra minha surpresa, depois de finalmente eu conseguir vencer o dia 3 e avançar, eu notei algo estranho. Havia um Ato 4. Um quarto dia que tinha acabado de ser liberado. O jogo ia ficar ainda mais difícil. O criador mandando várias mensagens. Diferente dos outros dias, o quarto dia do jogo começou direto na gameplay padrão de FNAF. Sem aquele trecho pixelado como das outras vezes, entende? Mas o mais surpreendente de tudo isso é que a tela inteira agora estava se movendo. É como se a janela do jogo estivesse se chacoalhando de um lado pro outro no ritmo de uma música insana. E pra piorar, essa música fica ainda mais agitada, ainda mais frenética com o tempo, o que faz a tela se chacoalhar ainda mais rápido e ficar ainda mais distorcida. Vem e como se aí. não fosse o suficiente, uma janela pequena escrito "Você é um idiota", com emojis sorridentes aparece sobre a gameplay, se movendo de um canto a outro. E depois, outra janela igual. E outra. E depois outra. E outra. Gradativamente tudo ficava ainda mais caótico, beirando o impossível de sequer entender o que estava acontecendo. Eu estava sendo obrigado a fechar esses pop-ups, olhar as câmeras, girar a manivela da caixinha de Puppet e colocar a máscara para não ser pego. Tudo em questão de poucos segundos. Meu Deus, mano. Um frenético de gameplay que eu nunca tinha visto antes em FNAF. O jogo propositalmente estava tentando fazer a minha vida o mais difícil possível. Tava me desafiando. Fecha logo esse jogo, mano. Tanto que no canto superior esquerdo dava para ver os códigos que o vírus estava digitando para invocar os animatrônicos para me atormentar. E acredite, esse dia não foi nem um pouco fácil. Foi realmente desesperador. Ai, Brunão, você é pro player mesmo no FNAF, hein? Mas após um bom tempo, enfim dá às 6 horas da manhã e o dia chega ao fim. Finalmente eu podia respirar. Tem um ato 6. Ou pelo menos, era o que eu achava. Sem mais nem menos, o jogo simplesmente avisa que não tínhamos terminado. Aquele dia não ia até às 6, mas sim até às 7. Mais uma hora de gameplay caótica. E era muita informação na tela, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O jogo estava se divertindo às minhas custas, me levando ao meu limite. Eu sinceramente não sei nem dizer quanto tempo levou pra conseguir passar dessa última noite, porque era insano demais. A minha cabeça já tava doendo de tanto brilho, tanta informação na tela, mas... Você tá jogando um ataque epilético do nada, você nem sabia que tinha. Ainda assim, eu consegui. A última noite estava finalmente vencida. Vai até às 8. Última noite, um outro trecho pixelado começou. Distorcido e estranhamente silencioso. O personagem parecia ainda mais confuso, perguntando se aquele lugar era a casa dele, se aquele é o lugar onde ele viveu. Então, ele sente as próprias mãos e pés estranho. Queimando. Não consegue mover os olhos, não consegue respirar, mas ainda assim, de alguma forma, ele tá vivo. Ele diz que vê luzes estranhas e acaba se questionando se aqueles eram anjos. Tudo isso enquanto ele caminhava na direção de uma porta. Então, a cena muda completamente. De repente, a gente vê ele na frente da mesa do seu próprio computador, caído ao chão, completamente imóvel. Até que, enfim, algo surpreendente aconteceu. O meu computador desistiu e desligou sozinho. Mano! Não acredito! Não acredito que acabou assim. Bruno do céu, não faz isso comigo, meu parceiro. Meu Deus, que vídeo foi esse, cara? Parabéns. Vídeo excelente, mano. Excelente. Meu Deus, eu não jogaria isso nem ferrando. E o medo de hacker, não, que eu tenho muito dinheiro na minha conta, né? Mas e se você joga o negócio, se caga de medo e ainda perde tudo? Você tá maluco, mano. Você gosta de coisas de terror? Tem aqui, ó, aqui do lado, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui é 10 lugares que você mal assombrados que você pode visitar. De verdade, tá? Na vida de verdade, tá? Clica nele, assiste e faz aquela maratona no canal. Se você curtir mesmo os vídeos de terror, eu vou continuar trazendo. Eu sou o Bruno. E até o próximo vídeo. E não baixem jogos piratas, tá? Pode acontecer isso aí com você.